Tudo bem. Olha, deixa eu Legal, só que bom. Que bom que pedir. conseguimos nos juntar aqui. Acima de tudo, estamos aqui para falar de The Last Dance, esse documentário que já antes dele ser lançado já estava dando muito o que falar, assim, né? Muitas pessoas esperando. E uma vez que ele foi lançado, todo mundo já percebeu quão especial que ele é, assim. E o mais legal é que eu tô vendo gente muito conectada com basquete, NBA assistindo, mas eu tô vendo muita gente que não é conectada, né, que não conhece a história, assim, assistindo, porque uma vez que você dá o play, se você der 5 minutos ali, você já é pego pela história, porque acima de tudo é uma grande história, uma história de um vencedor, de um cara que lutou muito e tal. Eu queria saber aí a impressão inicial de vocês. No documentário, no Last Dance, dá para ter como eu posso falar assim, dá para dar uma espiadinha, dá para ter assim um pouquinho da dimensão do quanto ele mudou os Estados Unidos, cara, do quanto ele mudou a América. Ele é um cara que mudou a economia do país, se você for pensar e analisar. E eu não estou falando isso de orelhada, tem estudos, né? É que eu sou nerd de Jordan, eu já li. Cara, todas as biografias, autorizada, não autorizada, tem livro de estudo do impacto dele na economia dos Estados Unidos com o Ed Jordan, né? E com todos os patrocínios dele, o quanto ele movimentou a comunidade negra para começar a consumir produtos que antes eles não consumiam e vice-versa. Pô, agora, desculpa, Orlando, mas eu preciso, Não, né? Pô, por eu tô com o favor. Thiago aqui, cara. Lógico, exato. Cara, é campeão da NBA, irmão. Tá Exatamente, ligado? mano, exatamente. Cara, me diz uma coisa, como é que foi para você, cara, se ver naquelas quadras? Porque quando você entra numa quadra da NBA, assim, você já passou por um processo tão surreal para um atleta brasileiro, em termos de qualidade, de grandiosidade, de compromisso, de responsabilidade. Assim, é muito diferente, né, para o que um atleta brasileiro está acostumado, né? Eu digo jogador de futebol é diferente, né? Digo jogador de basquete. Até você entrar naquela quadra, você já passou por tanta coisa, cara, de estrutura. Como é que isso mexeu com você? Eu tô falando Aham. do Sim, jogo, sim, eu cara. Eu entendo, tô falando entendo, do que entendo. veio antes, sabe? Meter aquela jersey, você tá naquela facility com aquela academia, com ônibus próprio, avião próprio, e hotel, e o time gigante, uma pressão, cabulosa. Você olha do seu lado, você tá, jogando com os caras que você via na revista, né? Que a gente vê nos vídeos. Como é que foi esse processo até chegar na quadra? Mion, vou te falar que realmente é surreal, porque às vezes eu tinha que fazer de conta que eu não estava me surpreendendo com as coisas, né? Tipo, eu tinha que fazer de conta que aquilo era normal para mim. Você tá entendendo? Então, eu entrava num practice facility, que a gente chama aqui, né, um centro de treinamento, e porra, tinha de tudo que eu queria: comida, café da manhã, massagista, o que eu quiser, psicólogo, médico. Então, para mim, tudo isso era, porra, NBA, sabe? Eu estava em outro mundo. Aí, por exemplo, para vocês terem noção do que era, a gente ia viajar para alguma cidade e, não, a gente vai treinar hoje num college, numa universidade, porque o time, porque a gente não tem quadro, a gente vai treinar num college. Aí eu entrava dentro de um college e era a mesma estrutura. Então, no Brasil, a gente não tinha essa estrutura na escola, na nossa universidade ou no nosso clube. Então, os jogadores americanos, eles estão acostumados com essa estrutura que você está falando, entendeu? Então, o salto é muito maior, né? Dessa parte de, pô, eu tô indo num avião particular com o time e tô aqui, vem só eu no meu avião. Então, claro, tudo isso chama atenção. E, como eu falei, às vezes eu tinha que fazer de conta que aquilo era normal, mas por dentro eu estava super feliz, queria dar gargalhada. Agora, uma coisa que eu acho legal da gente falar também, que é um detalhe que passa, assim, no documentário, mas se a gente abre, segura ele um pouco e aprofunda, ele mostra muita coisa. Tem uma fala do Jordan, que eu já conhecia, e é uma fala dele já de anos, que todo mundo, quando questionaram ele, cara, por que você entra em quadra? Como você consegue entrar em quadra toda vez com tudo, como se fosse o último jogo da sua vida, como se fosse a final, etc., sempre jogando e tal, não sei o quê. E ele falou assim, porque eu sei que tem alguém na plateia que pagou e é a primeira vez que ele está me vendo jogar e talvez vai ser a última. Isso passa meio batido, mas se a gente parar para analisar essa frase, cara, pensa um minuto, na boca de qualquer outro atleta,
isso ia parecer tão egocêntrico, tão egóico, né? Eu ia falar, imagina o Neymar falando isso. Imagina os caras falar, mas você acha que você é quem? Tá louco? Eu vou jogar porque é a única chance que talvez esse jovem tenha para... Mas na boca dele, cara, faz sentido, completamente normal, de tão grandioso que o cara era, e ele sabia da grandiosidade dele. E eu acho que e deve ser muito louco para o cara ter essa consciência, né? Porque pensa, ele chegou num time que era nada. O Chicago Bulls era uma piada quando ele chegou. Sim. Um time que não era nem levado a sério. Você vê as imagens, a plateia vazia, os stands estão vazios ali. Quando ele mostra isso no documentário. Começa, Aí no primeiro ano dele, rookie year, ele já consegue lotar a arena. Imagina o quanto já não mudou a economia da cidade, o quanto as pessoas viajando para ver hotel, restaurante, blá, blá, blá. Já começou aquela loucura em volta dele. E ele consegue ver isso. Ele fala, pô, eu estou lotando esses estádios, as pessoas estão vindo para me assistir, então eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar. E aí mas a ponto dele conseguir materializar isso em palavras, requer um autoconhecimento gigantesco, né? E um senso total assim de quem ele é, do que ele representa. Porque, senão, cara, ia aparecer... Eu fiquei pensando, quem mais poderia falar isso, cara? Sei lá, um Federer. Mas o Federer é sozinho em quadra também, entendeu? É diferente. Eu não consigo pensar outro cara que poderia falar isso e todo mundo falar, ok, justo. Realmente a confiança que ele tinha, né? Até para o final do jogo e tudo, acho que é isso que você falou, esse aura que existia ao redor dele, de chegar e falar. Hoje em dia, é o que você falou, parece, não, o cara tá falando isso porque ele é o melhor da história, mas na época, ele era o cara do momento. E ele chamava as entrevistas, né? Ele chamava as entrevistas para si depois, né? Sim. Eu ia falar que o Thiago, olhar de técnico, de quem joga, é muito bom mesmo, é legal, porque realmente você vê a evolução dele, porque é tão simples, pode soar tão simples a gente ver as imagens dele e falar, pô, olha esse fadeaway jump shot, eu acho que é o move de assinatura dele, né? Que ele fez a vida dele, que é você faz um jump shot caindo para trás, para o cara não alcançar o toque, quando você está caindo, pum. Aí eu te pergunto, Thiago, o quanto é difícil você conseguir evoluir o seu próprio jogo a ponto de chegar num move que é a sua assinatura e que é, cara, deadly, assim, é matador. Cara, eu vou falar sobre o arremesso, o mid-range, que é esse arremesso de meia distância, caindo, é o arremesso mais difícil do basquete. Mais difícil. É o mais difícil. Por quê? Por que é o mais difícil? Porque ele não é... Uma bola de 3 é sempre da mesma distância. Uma bola perto do aro, você está perto do aro. Uma bola meia distância, o movimento ele varia. A distância entre você e o aro varia. É o arremesso que hoje, como defesa, a gente tenta dar um pouco mais de liberdade, porque é o arremesso. Então, tudo isso é tão especial. Um cara que domina o arremesso mais difícil do basquete e faz com que o arremesso mais difícil de basquete dele seja a arma mortal dele, tu paga o cara como? Agora, aí depois a gente passa a gente falou muito aqui sobre o capítulo 1 e 2 e tal, os personagens, e depois capítulo 3 e 4 que vieram essa semana, e aí entra o fator Rodman, né? Até acaba deixando muito claro esse trio, que era o trio que a gente, putz, eu com o Rodman também adorava o Rodman e tal, e o trio depois em toda a história do triângulo também, né? Como eles criam toda essa identidade de trio e de triângulo, triangulações e tudo mais. Rodman, como é que vocês veem o Rodman e ouviam assim, a história dele com a Madonna também, enfim, tudo isso? Cara, o Rodman... Bom, assim, vai você primeiro, meu. Vai você. Tá, porque eu tenho uma história com o Rodman que eu vou contar, cara. O Dennis Rodman, ele era um dos caras icônicos, assim, né? Ele era um dos caras que aconteciam fora da quadra, tanto quanto acontecia na quadra. Isso no Chicago, né? Porque no Detroit, ele era um jogador, mas ele era um atleta, né? Ele não era um cara que acontecia. E mostra isso no documentário, né? No momento que ele tá dando aquela entrevista, já todo vestido, batom, brinco, e ele falou, pô, me sinto livre. E aí você vê que ele é um cara que ele precisa estar livre. É louco isso, né? Porque a maioria dos atletas, eles têm que estar dentro de regras de treino, de concentração. A maioria funciona assim, né? E ele é um cara que eu acho que ele precisava exatamente do oposto. Ele rendia mais quando ele estava sem cobrança, quando ele estava livre para ser quem ele era. Eu achei demais ter umas imagens lá
ele chegando no treino de calça de pijama, cara, eu achei sensacional. O cara fazendo treino com a calça do pijama, mano, é maravilhoso. E aí, cara, a minha história é que em Miami, um tempo atrás, eu estava chegando no Aventura, no shopping lá, normal. Todo mundo vai naquele que está em Miami, vai no Aventura, no shopping lá. Aí eu tô passando assim, tem um restaurante bem na entrada, que é um restaurante que tem as mesas fora, assim, de carne, um restaurante de carne, The Grill, que chama. Eu tô andando assim, e conversando com a Suzana, com a minha mulher, as crianças, aí eu fiz aquela olhada assim, ó. Quando eu vi assim, cara, pô, o Dennis Rodman tá sentado ali na mesa, cara. Tava sentado na mesa ali. E, cara, se eu vejo os jogadores de hoje em dia, eu olho, acho legal. Mas se eu vejo dos anos 90, irmão, eu tenho a sensação de como se eu estivesse na época. Eu fico... Aí, na hora, ele sentiu essa vibe, que ele olhou assim pra mim. Cara, ele tava pego num grau, assim, ele tava numa mesa, assim, com 6 ou 7 mulheres, assim, e meio com as roupas de pijama, chambre, sabe, um chapéu, umas roupa maluca, assim. Aí ele olhou assim pra mim, aí eu falei, cara, aí eu falei pra ele, cara, sem palavras, eu falei assim, eu uso a sua jersey até hoje, e é verdade, eu uso a dele do Bulls até hoje. A preta com listrinha vermelha. Eu falo, cara, eu uso sua jersey até hoje. Falo para os meus filhos, cara, você era o cara que dava tudo na quadra, porque o Stefano, meu menor, joga já, né? É o cara que dava tudo, deixava o sangue na quadra e tal. Aí, ele já, né? Não é mais, ele é o Rodman, mas não é mais o Rodman, né? Aí ele levantou e falou assim, então vem aqui tirar uma foto comigo. Aí eu falei, cara, eu vou ter que ir agora. Peraí, aí tive que dar a volta toda no restaurante, entrar e até a varanda. Eu falei, fica com o celular, espera aí. Aí quando eu cheguei, assim, na mesa, eu olhei para ele e falei assim, mano, nem acredito. Aí ele levantou assim, com a voz, levantou assim, aí chegou assim, me abraçou, eu falei, como é que você chama? Aí eu falei, Marcos. Aí ele falou assim, Marcos, isso aqui é... Aí ele me pegou e falou assim, ó como esse cara é forte. Ele falou assim, ó como é forte. Tapa assim no peito, cara. Olha como ele é forte. Aí ele olhou para as mulheres sentadas e falou assim, olha aqui, vem cá, dá um tapa no peito. Eu falei, não é possível que isso está acontecendo. E a Suzana tem isso filmado, cara. Aí as mulheres levantaram assim, meio sem graça, assim, deu um tapinha assim no meu peito, no outro, assim. Eu assim, Aí, esse cara é forte pra caramba. Começou a me dar muito tapa, cara. A mão dele é desse tamanho, assim. Juro pra você que depois ficou tudo vermelho. De Dennis Rodman com anel e não sei o quê. Aí chegou o ponto de que eu fui tão empolgado para tirar foto que quando eu saí meio tanto, deixa quieto. E aí dava uns tapas com a mão. Aí tava beleza. Tava muito louco, cara, muito louco. E aí, pô, assim, fala oi para as minhas namoradas. Era tudo umas 7. Todas né? namoradas. Eu já vou indo, Rodman, tá beleza. Aí eu peguei e fui embora, cheio de mão de Dennis Rodman, cara. Eu tenho um vídeo desse negócio. Como é que está a previsão e as conversas aí em relação à temporada do ano que vem? Como estão sendo as conversas? Bom, agora vão liberar os treinos individuais. Então, como é que vai ser feito? Agora, no meio de, acho que 8 ou na segunda semana de maio, como é que vai ser? A gente vai um técnico e um jogador por cesta. Então, no nosso ginásio, a gente tem tipo 6 cestas, né? É um ginásio grande, você tem 2 quadras juntas, cesta e nas pontas, assim. Então, vai ter um jogador e um técnico uma cesta, um aqui, um aqui e um aqui. Treinou 1 hora de treino, técnico individual, vão sair os jogadores, vão limpar a quadra, vão limpar as bolas com álcool, vão vir os próximos 4 treinar. E assim vão ser os treinos por enquanto. Aos poucos, subindo a intensidade, até eles liberar, tipo, a gente vai liberar 3 jogadores na mesma cesta ao mesmo tempo, ou 4 jogadores na mesma cesta ao mesmo tempo. Então, tudo isso tem que ser respeitado, né? Porque eu li uma notícia, alguma coisa falando sobre para ter uma temporada, ou se for fazer alguma coisa do tipo, que vai ter que quarentenar o time. a gente assim, a gente vai ter que andar conforme a população esteja, né? Então, se não puder ter tantas pessoas no mesmo lugar, essas pessoas vão ter que todas estar em quarentena, como você falou. Então, desde eu como técnico, desde massagista, desde todas essas pessoas, elas não vão poder estar pegando o subway, não vão estar pegando o metrô, elas não vão poder. A gente vai ter um sistema de logística para trazer todo mundo para o ginásio, o cozinheiro do café da manhã. O negócio é gigantesco, provavelmente não vai ter torcida,
Bom, não vai ter torcida. Torcida, O cara que vai fazer a entrevista em você vai ter que estar de quarentena, vai ter que comprovar, todos vão ter uma certa identidade para comprovar, ou que já tem os anticorpos, que também não é uma coisa ainda certa ou Garantida, não, ou que está em quarentena. Mas assim, Não. chance de alguém pegar de novo vai ter, cara. Assim, de mesmo fazendo tudo isso, pegar o vírus vai ter, né? Mas assim, jogar sem plateia. Eu lembro que o LeBron falou que se não tiver plateia ele não joga. realmente vai ser complicado, assim. E a gente já, né, vai ser como um treino ou um jogo de exibição que às vezes a gente faz, né, entre dois times, mas realmente vai ser uma coisa Perde assim, meio emoção, né? que Vai ser outro mundo, né, cara? Outro vai ser mundo. Vai ser bom para todos os diferente. esportes, né? Para todos os esportes. Perde muita emoção, imagina. Caramba, que loucura que a gente está vivendo, né, cara? Que loucura. Pelo menos a gente tem um documentário para lembrar como Esperar é. uma vacina, né, cara? Para a gente conseguir voltar à vida como era, né? Nós fomos criados para viver aglomerados, viver em grupo, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente Exatamente. precisa dessa aproximação humana, de ver gente, tipo, eu amo minha família, minha esposa, mas no fim, né, a gente precisa estar em contato com pessoas diferentes, ver outras caras, ter outros tipos de conversa, mesmo que, eu posso estar falando aqui com o Mion no Zoom, mas, pô, não tem aquela conversa espontânea lá na cafeteira, ou lá sabe, eu tô almoçando, apareceu não sei quem, conversei, não tem essas coisas mais. O Zoom não substitui, né? Ele não substitui. Não. Muito louco. Pessoal, obrigado pela presença aí. Acho que valeu da gente ter falado. Quem sabe aí mais pra frente a gente não volta aqui, faz mais uma horinha aí batendo um papo sobre os próximos episódios. A gente não se aguentou, né? É muito conteúdo e é muita coisa. E aí a gente começou a ficar nervoso, mandar mensagem, ameaça um pro outro. Tipo, a gente vai fazer de novo, hein? Vai fazer de novo. Então aqui estamos nós, novamente, com Thiago Splitter, Marcos Mion e hoje uma convidada especial, Alana Ambrosio e esses últimos episódios aí. Uma coisa que me chamou a atenção demais é que é o seguinte, esporte é uma coisa para pessoas competitivas. Pô, não existe, é impossível um cara levar um esporte profissionalmente e não ter o drive competitivo. É impossível. Por menor que seja, às vezes, entendeu? Porque às vezes o cara tem só um talento natural, sei lá, um Yao Ming, sei lá, o cara tem 3 metros de altura, tem um talento natural e aí ele aprende a competitividade. Mas, para você jogar esporte profissionalmente, você tem que ter uma crença que você é bom. Você tem que ter uma vontade de ganhar. E o que me chamou muita atenção é que dentro da NBA, que é um dos ambientes mais competitivos do mundo, mesmo quando as pessoas se assumem competidoras, que aconteceu nesses últimos episódios com o B.J. Armstrong, com o Steve Kerr e talvez mais um outro, quando eles se assumem competidores, eles fazem a ressalva. Eu não sou nenhum Michael Jordan. Ou eles falam, não como Michael Jordan. Ou seja, o cara tem um grau de dominância dentro dos dominantes. Isso me chamou muito a atenção. No ambiente mais competitivo, os caras ainda consideram ele um patamar não só inatingível, mas único. Não é muito louco isso? Eles não conseguem colocar outro do lado dele. O cara inventou uma história, velho. Porque eles falam ali do quanto ele tinha que se motivar, que para ele chegou um certo momento que ele precisa de motivação para entrar em quadra, motivação para ser o melhor. Mas eu não acho que ele precisa de motivação para ir jogar. Eu acho, pelo que eu conheço dele, e agora tendo essas informações mais profundas assim sobre a personalidade dele, é quase como se ele tivesse que inventar histórias para ele sentir raiva. É como se o cara só conseguisse produzir na raiva. Não é muito louco isso, porque essa história ele tem inventado uma história, contou para todo mundo, esse moleque falou isso para mim, tirou sarro, ele falou, vou fazer os pontos que ele fez no primeiro quarter, na metade do jogo. Tipo muito louco essa competitividade baseada na raiva. O que você acha disso, Thiago? Ele conseguiu tudo o que ele quis na vida, né? Tanto que ele fala que o Larry Bird e o Magic Johnson ganharam 2 títulos seguidos. Ele falou, não, eu quero ganhar 3 e vou aposentar. Ele comenta isso nas Olimpíadas de 92. Então,
a motivação ele tem que procurar, ele tem que achar em algum lugar. Ele é um cara competitivo, então ele vai jogar golfe, ele fala assim, pô, eu não vou jogar só por jogar, eu vou apostar. Então ele explica também isso, né, nesse problema das apostas dele, que não é um problema de aposta, e sim que eu sou um cara que preciso de me motivar, eu preciso fazer alguma coisa com motivação, eu preciso buscar alguma coisa, porque o cara é tão bom, ele já conseguiu tantas coisas, já ganhou de todo mundo, já meteu 50 pontos quando ele queria no Garden, que ele achava essas coisas, né? Então, você acha que, na verdade, isso foi uma coisa que ele desenvolveu. Ele nem sempre foi assim. Ele teve que desenvolver, talvez, porque ele achava... Uma hora ele fala isso, não tem mais desafio para mim aqui. Não tem mais desafio. O Detroit Pistons foi, inclusive, né, dos Bad Boys, que eles ganharam 2 campeonatos antes do Jordan e do Chicago Bulls ganharem o seu primeiro título. O Detroit Pistons foi fundamental, inclusive, para isso, né? Mexer com a onça com vara curta, é aquela velha história, né? E fazendo um parêntese sobre motivação, para vocês entenderem um pouquinho, eu vou falar um pouquinho da minha carreira, o que aconteceu com o Spurs e comigo. Vocês lembram que a gente perdeu em 2013 pro Heat, né? Uma final dramática, tal, bola do Ray Allen. O ano seguinte, a nossa motivação foi aquela bola de 3, foi aquele jogo. Era toda hora a gente se lembrava, isso ali era a nossa motivação. Vocês podem, o mesmo que o Jordan usava, claro, a gente no nosso humilde jeito de jogar e de jogar basquete com o Spurs, a nossa motivação era o Heat. E a gente teve a chance, a oportunidade de jogar contra os caras na final. E quando você é campeão, campeão, você está no topo do mundo, você é o melhor time do mundo. É quase que, beleza, chegamos aqui, e agora? E agora? Sabe? E aí eu imagino o Jordan chegando 3 vezes lá em cima. Falando, e aqui, e agora? Total. Agora, o documentário, voltando um pouquinho lá para os episódios da semana anterior, que às vezes até acaba se apagando um pouquinho, tem um momento onde ele fala da Adidas, né? Que para mim eu fiquei até, caramba, Jordan falando da Adidas. Né? Eu sabia dessa história. Que louco, velho. Como é que eu sabia essa história é conhecida, essa história é clássica. Ele queria Adidas. Na verdade, naquela época, a Nike não existia como tênis de basquete. O que existia era Converse, com aqueles que eu cheguei a ter o amarelo e roxo. Eles tinham as cores dos times. E, cara, era o tênis que o Magic Johnson jogava, o Larry Bird, era o preto com verde que o Bird usava, era demais, assim. E era Converse, né? Então, a Nike, eu lembro que eu li na biografia dele, essa história da Nike, como assim, ele não queria ir na reunião de jeito nenhum, porque ele queria Adidas, era o que ele tinha na mente dele, porque era o que ele cresceu vendo, né? Claro. E a Nike realmente era um tênis de corrida. E eu lembro que... E a Adidas era hip hop, né? Run DMC, toda essa galera, né, Mion? Run DMC foi mais ou menos nessa época, 84, 85, exatamente. Era um tênis muito mais cool, né? O Adidas, cara. Eu não tô lembrando agora, na época, se tinha alguém que jogava de Adidas já. Com certeza deveria ter. Não tô conseguindo lembrar agora, mas eu lembro que na biografia ele conta que ele não queria de jeito nenhum, que a mãe dele que convenceu ele de ir, que ele foi, assim, com a cara amarrada pra Nike, por educação, e que a Nike sentiu... Mas aí que tá. É um tiro no escuro, né? Porque tudo bem que ele era promissor, mas eles não tinham ideia do que se tornaria, assim. E eles fizeram uma proposta para ele, que foi o que fez ele aceitar, que era uma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas tipo, a Converse costumava oferecer, sei lá, $50 mil, a Nike ofereceu 250. Era uma coisa assim que ele não tinha como negar. Não tinha como negar, não tinha como falar não. Eu não lembro os valores exatamente, mas eram díspares desse tipo. Aí ele aceitou, porque a Nike deu total liberdade criativa para ele, total, assim, 100%, vai fazer tudo que você quer. E aí o cara aceitou, né? E olha onde foi parar, mano. Deu muito match, né? Deu muito match. A grande jogada dele não foi nem só entrar na Nike, ele foi o foguete da Nike, né? Levou a Nike para a lua. Mas, assim, a grande jogada dele foi ter a marca dele dentro da Nike. Ou seja, ele tem um pedaço da Nike que é dele. No caso, deu um contrato vitalício para ele, né? É muito louco. Deixa eu dar só 2 informações curiosas a respeito desse período, assim, dessa época, que eu acho que somam para a conversa. Uma coisa que fez o Air Jordan bombar mesmo, porque, na verdade, ele foi um tênis da Nike e tal. 2 curiosidades. Uma é que
A primeira, que foi o que fez ele explodir, é que a NBA baniu o Jordan de usar esse tênis. Ele era proibido de usar o Jordan 1 por causa das cores. Porque na época era um tênis branco com detalhes, podia ter um detalhezinho. E o tênis dele era majoritariamente preto com vermelho e aí alguns detalhes em branco. Então a NBA baniu e, na verdade, eles deram um tiro no pé, porque foi isso que fez o tênis explodir, porque a molecada sabe como é que é esse efeito, né? Para jovem, para a galera, só falar que está proibido, que é onde a molecada foi ver o que estava acontecendo. E aí, quando a molecada foi ver o que estava acontecendo, ele realmente encontrou um tênis lindo e começou a comprar. E aí, eu lembro que o Chicago Bulls tinha que pagar uma multa por jogo a cada jogo que o Jordan usasse o tênis, o Jordan 1 naquelas cores. E aí, eu lembro que o Chicago Bulls, eu li isso na biografia, né? Falou, vamos parar com essa história, né? A Nike falou, o quê? Passa o cheque da multa para nós agora, que a gente assume todas. Ela falou, o que a gente vende por dia de Jordan, paga essa multa e ainda dá um lucro para a gente, que vocês não vão acreditar. Aí a Nike assumiu todas as multas para o Jordan continuar jogando, usando o tênis. E o outro dado legal também sobre essa história do Jordan 1, eu esqueci agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Vamos falando que eu vou lembrar daqui a pouco. Só voltando nesse negócio da cor, faz pouco tempo na NBA você só podia jogar com tênis que tinham as cores do seu time, que era a mesma coisa. E alguns usavam amarelo, tipo fluorescente, tal, rosa para chamar a atenção. Mas até pouco tempo ainda você só podia usar as cores do seu time. É mesmo, caramba. Você pegou essa época? Eu sabia disso que era até pouco tempo também. Né? Pouco tempo. E os jogadores pagavam multas. Até mesmo meias diferentes, cores da meia que não é. A gente tem várias regrinhas. Lembrei qual outra coisa que eu ia falar. Chegou um momento, acho que em torno do Nike, o Jordan, ele era a marca Air Jordan dentro da Nike. E aí chegou um momento, acho que no Jordan 3 ou no Jordan 4, que o Phil Knight, dono da Nike, começou a ficar meio incomodado. Ele ficou realmente incomodado com o tamanho que o Jordan Brand estava... Quer dizer, nem era Jordan Brand ainda, era o Air Jordan dentro da Nike, o tamanho que ele estava tomando, e estava todo mundo muito refém desse Michael Jordan, que é o mesmo problema que o Jerry Krause, né, que rolou no Bulls. Você vê que essa coisa perseguiu o cara, né? As pessoas se incomodarem com o tamanho que ele ficava em tudo que ele fazia. E aí tem uma reunião do Phil Knight com o board lá da Nike, e ele está decidido a não renovar o contrato com o Jordan por ciúme, cara, e por estar incomodado com tudo. Aí os caras chegaram na reunião e falaram assim, ô, seu Knight, quer nós falar uma coisa aqui para você? Na moral, amado, dá uma olhada amado. Ô, amado, dá uma olhada nesses números aqui. Botaram os números e o Air Jordan estava faturando 3 vezes mais do que a Nike. E foi nesse momento que nasceu o Jordan Brand, que foi a partir dessa reunião que ele abriu o olho, viu, entendeu e falou, não, peraí, eu tenho a Nike, que é a minha marca, e eu vou deixar ela aqui. Agora, esse monstro que está sendo criado, vamos fazer outra marca para ela andar sozinho. E aí nasceu o Jordan Brand. E hoje em dia é patrocinador faz a camisa do Paris Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain, no lugar de colocar o logo da Nike, coloca o do Jordan, então vai é muito... É um negócio que transcendeu do basquete, né? Mas e quando você já estava na NBA? Porque o que eu penso, cara, é o seguinte, o que passa na minha cabeça às vezes é o seguinte, o que passa na cabeça de uns caras, tipo Jordan, tipo Kobe, onde os outros jogadores dos outros times, até que tá na quadra no time oposto, estão jogando com o tênis dele, cara. Isso não é, cara, assim, o que passa na cabeça do cara? Porque isso acontece hoje com o Caio. Eu fico olhando, né, para ver os tênis. Eu sou muito focado nos tênis. Com o KD acontece ainda que porque os tênis são feitos, pensados para jogar, né? Imagina o cara saber que os outros jogadores jogam com o tênis dele. Isso aconteceu com você alguma vez, sei lá, num jogo? Você já usou Kobe jogando? Já. E o Kobe zoava todo mundo. Tipo, ele não sei o que, você tá usando meu tênis, claro, por isso você meteu essa bola. Ele zoava, isso que eu queria saber. Ele zoava? Zoou direto. Eu geralmente não usava tênis de jogador. Sempre usava, tipo, aqueles modelos mais básicos. Não porque eu queria ou tal, mas eu tinha contrato com a Nike. Até, tipo, fui jogador da Nike durante 15 anos, mais ou menos. Então, tinha alguns tênis que eles queriam, tipo, que a gente jogasse mais. Claro. Que a gente até ganhava mais dinheiro se jogasse com esses tênis. Claro.
Olha só. Então, tinha isso no contrato, né? Então, e era um tênis por jogo, né? Todos que você quisesse, entendeu? Se você quiser mas em cada assim, quatro, você sempre abria um tênis para jogar ou você repetia? Não, eu não gostava de abrir tênis novo para jogar. Tinha gente que jogava um por jogo, mas assim, primeiro que é um trabalho ficar tipo vendo e tal, outro que o tênis ele fica gostoso depois de uns 2, 3 semanas jogando, que ele fica delicado no pé. Daquela laceada, né? O legal é que quem acaba pirando mais com tênis de basquete é a gente, que não joga, né? Você vê os jogadores, eles, eu peguei lá aquele. Mas assim, tem muito tênis que é bonito, que eu achava legal, mas na hora de jogar eu não me sentia confortável. Claro. E vice-versa. Concordo. Né? Tem vários. Aliás, quando eu entrei no vestiário do Miami, numa matéria que eu estava fazendo lá, e essa história é muito louca. Aí os caras falaram, não, espera ali naquela sala. Aí dobrei à direita, dobrei à esquerda. Quando eu vi, eu estava dentro do locker do Miami Heat, na época que o LeBron jogava lá. Que eles fizeram aqueles vídeos que viralizaram dentro do locker e tal. Aí eu olhei, eu falei, mano, eu não tô aqui, cara. Eu olhava assim, todos os lockers assim, com os nomezinhos, assim, eu falei, cara, isso é surreal demais, assim. Aí, não aguentei, né? Eu fui assim, tava sozinho, eu estava sozinho no locker do Miami, cara. Eu e o Paulo Sorriso, que era meu câmera, cara. Lembra do Paulo Sorriso? Claro. Aí eu assim, encostei assim na parede, aí fui chegando mais perto, no locker do LeBron, fui chegando mais perto, aí peguei, botei o dedinho assim, só dei um pi assim, só uma briguinha assim, só porque eu queria ver. Mano, era caixa de tênis do chão até o teto, cara. Eu fiquei maluco. Eu falei, não é possível. Porque o locker fazia assim e em cima, né? Ele vinha de cima e para baixo. E aqui tinha espaço para botar as roupas. Era tênis o negócio inteiro, cara. Eu fiquei maluco. Eu falei, que sonho, né? Eu não sei o que é mais feio, jogar na NBA ou ganhando tanto tênis assim. E geralmente, como é que funciona? Você tem o mordomo lá que leva as malas nossas, ele tem uma mala com todos os tênis dos jogadores. Então, a gente vai jogar, tipo, fora de casa, você tem uma mala com, sei lá, 15 pares de tênis. Mas, assim, LeBron, esses caras tops, eles têm uma mala só para eles. Olha só. Abre a mala assim, deixa eu ver que tênis eu vou jogar hoje. Caraca. E também deve ter uns tênis que você tem um jogo, aí rola uma memória afetiva e você fala, tá, esse aqui eu vou guardar, esse aqui eu não vou usar mais. Tanto é que o Jordan até conta, né? Aquele lá que ele quis jogar no Madison Square Garden com um tênis, o primeiro Air Jordan dele, e o tênis estava cortando o pé inteiro dele, mesmo assim ele jogando, porque rolava essa memória afetiva, mas eles vão lá, pegam o tênis e guarda, né, Twitter? Não vai simplesmente falar, tá bom, não vou mais usar, mas tchau, tênis. Não é bem assim. Total, bem lembrado dessa parte. Agora, achei tão legal essa história, cara. Achei tão legal ele jogar com o Jordan. Pode falar, Papito. Não, achei tão legal no último jogo dele no Garden, jogar com o Jordan 1, como tinha que ser, pé sangrando. Ele falando, mano, o tênis tá doendo aqui, mas eu vou jogar até o fim. Muito simbólico isso. Eu gosto desses rituais simbólicos. Demais. Inclusive, uma coisa que me chama muita atenção durante o documentário, até anotei aqui, é o olhar do Jordan, né? O Jordan tem um olhar de caçador. Às vezes parece que eu tô assistindo National Geographic, a savana africana. Ele olha assim, ele tem uma coisa ali, eu achei isso muito característico, assim, o olhar do Jordan. Teve um momento, tem uma cena que para mim é surreal eu imaginar isso hoje. Ele tá dentro do vestiário, você imagina o vestiário que você entrou, Mião, do Miami, ele tá com um charuto na boca, um taco de beisebol. Dentro do vestiário. Eu vi. E aí, ele fala uma frase e fala assim, porque é muito fácil você fazer trash talk, que é tipo, falar merda pros adversários, quando você tá ganhando. Eu quero ver você fazer quando tá 0-0 ou quando tá perdendo o jogo, que nem eu faço. Entendeu? Ele tá com raiva, que ele tá com raiva, ele tá prestes à vingança de alguém agora, esqueci de quem que é. Magic, né? Isso, do Magic, exatamente. Mas então, é uma mentalidade diferente, saca? Óbvio que tem a permissividade do cara tá fumando um charutão no vestiário, porque ele é o Jordan, né? Enfim. Mas também, cara, eu te confesso que eu ainda, cara, mesmo apesar de já saber que ele fumava o charuto, tudo, quando eu vejo uma imagem dessa, sabe quando parece que não bate? Você tá vendo um negócio que não orna? Um Michael Jordan. Mas é meio surreal, né? Jogo, os caras tomando engradado.
Total. Eu falei, cara, te dá um tilt na cabeça, você vê, antes de entrar na quadra, o cara fumando um charutão, assim, e ainda segurando o taco de beisebol, né? Você vê que a cabeça dele é muito louca, assim, muito, muito. O cara é realmente uma frequência diferente, assim. Aliás, falando nisso, do quanto era uma frequência diferente e dessa permissividade que ser o Michael Jordan permite, a Lana lembrou aqui da história do soco que ele deu no Steve Kerr, naquela história lá, que é uma história muito boa, essa história. Verdade. Mas eu vou te falar uma coisa, o que mais me chamou a atenção dessa história não é o Steve Kerr ter respondido para ele, não é ele ter dado um soco no olho do Steve Kerr. Isso, ok. O que me chamou a atenção nessa história é que quando o Jordan se arrependeu, ele teve que ligar no CT para pegar o telefone do Steve Kerr. Ele não tinha nem o telefone do cara que jogava no mesmo time que ele, cara. Não tinha grupo de WhatsApp, né? Não tinha grupo de WhatsApp também. Ele falou que ele pôs no carro, não. O telefone de carro, alguma coisa assim, né? Ele falou que ligou do carro. E falou, sabe o Steve Kerr lá? Dá o telefone desse cara aí pra mim. Não, e outra coisa surreal dessa história toda é que, assim, quando você recebe um soco do seu coleguinha, eu ia ficar muito magoada de levar um soco na cara do meu coleguinha. E o Steve Kerr, ele vai lá e ainda por cima fala, mas esse soco melhorou o nosso relacionamento e melhorou a minha posição aqui no Chicago Bulls. É tipo, oi, amado. Mas é muito esporte isso, né? Isso é muito bastidores de esportes. Isso acontece. Isso aí acontece em todo time, não tem jeito. Mas é muita testosterona em poucos metros quadrados. Agora, e o Pippen, hein? O Pippen, esse documentário ele é pró-Jordan, né? Mas ele é anti-Pippen quase, né, cara? Não, mas você sabe que eu queria ouvir do Thiago, que o Pippen é um personagem muito complexo, né, cara? Ele na verdade, assim, ele merecia um documentário dele, porque ele é colocado constantemente numa posição de descrédito, de descrença pelo próprio time, pelo próprio técnico. E ele era um Scottie Pippen, sabe, cara? Ele era um cara que, por exemplo, é aquela velha história, sabe? O Holyfield, a grande mágoa do Holyfield é que ele nasceu na mesma era que o Tyson, entendeu? Porque ele poderia ter sido o maior de todos, mas tinha o Tyson, cara. Aí, né, todos os lutadores que pegaram o Anderson Silva poderiam ter sido o Anderson Silva, mas o Anderson Silva estava lá impedindo. Então o Jordan impediu qualquer chance do Pippen ser um mega star. Mas mesmo assim, ele era Dream Team, ele era All-Star na NBA, ele era um cara que conseguia não conseguia levar um time até um campeonato, mas conseguia levar um time para uma campanha boa. E mesmo assim, ele é constantemente colocado para baixo, descreditado. E o pior é que você sente a mágoa nele, cara. Né? Aquela atitude dele não entrar em quadro. Isso não existe, né, Thiago? Fala aí. Assim, é muito difícil, né? A posição dele, né? De ser esse coadjuvante. Mas às vezes eu tenho vontade de dar um tapa na cara dele e falar assim: o que você prefere ser? O Pippen ou o Karl Malone e o John Stockton? Ou o Gary Payton? Exatamente. Ou o Charles Barkley, que tem 0 anéis? É isso. Entendendo? O Splitter, o que o Pop ia fazer, hein? Com o Pippen depois de entrar naquele jogo? É difícil. Você está no meio do jogo, às vezes você toma decisões que não são as melhores, aquele momento que ele não quis voltar na quadra, entendeu? Então, são situações que são complexas, né, para qualquer ser humano. A gente faz coisas, né? A gente faz coisas que depois se arrepende. Ele fala assim: eu me arrependi, mas eu faria de novo. Total, essa hora foi forte, foi muito forte. Bom, outra coisa que depois é muito classe durante o documentário, isso é muito especial, primeiro porque acho que a gente assistiu aqui na época, a Lana deve ter assistido depois um pouco, mas Space Jam, e aí você tem... Eu assisti Space Jam, assistiu, né? Na época. Que é o Jordan Dome, na cara. época, tá? O Jordan Dome é a coisa mais incrível desse documentário. E o rolezinho, né? O playball que ele juntava com a galera. Muito legal, velho. Muito legal, cara. Essa história é demais. Não, surreal. E você sabe o que é mais legal? É que ele estava fazendo um filme e, assim, os horários desse cara eram malucos. Alguém fala um pouco da agenda dele, eu não lembro quem que é. Mas, era muito louco. Esse cara fazia um filme, acabava, jogava o basquete com todo... Não é que ele jogava o basquete com
os pé rapados que estavam ali. Da equipe, da filmagem, né? Exato. Não é que ele juntava o câmera, o Cabo Man e falava, vamos bater a bola aí e fazer um churras. Mano, ia os melhores da liga jogar com o cara, ou seja, era jogo sério, que nem o Red Miller, acho que fala, foram os melhores jogos de basquete que já rolaram, e depois o cara ainda é pra sala de peso. É surreal, cara. Eu não consigo entender isso. Outra coisa que me chamou a atenção também foi como que o corpo dele mudou, né? Jogando beisebol. Eles falam sobre isso, sobre a musculatura dele, de mudar, de ter que se adaptar de novo a jogar basquete. E como que nesse Jordan Dome aí eles treinavam. E eu fiquei com um pouco de inveja de ter poder jogar um jogo ali, bater uma bolinha com ele ali. Pô, já imaginou, Thiago? Ia ser demais, hein, mano? Tem uma coisa que é legal falar para quem está assistindo, e até para vocês também, vocês não viram, tem no YouTube, eu não lembro agora o nome do cara, do treinador do Jordan, que ele aparece no documentário falando. Sim. Tem uma matéria com ele, acho que é da GQ. É surreal. Vocês já viram isso? É uma matéria que fizeram com ele sobre o treinamento que ele fez com o Jordan. E aí que a gente começa a ver que o talento existe. E o talento existe em muitos lugares. Agora, a lapidação, o making of do champion é uma coisa que ele não faz sozinho. O trabalho que esse cara fazia, ele é o Michael Jordan da preparação física. É inacreditável. E é muito louca a história dele, porque era uma época que não tinha muita essa coisa de personal trainer. Aí o que ele fez? Ele era um professor de educação física, não sei o quê, que tinha uma metodologia que ele acreditava. Ele mandou o currículo para todos os jogadores do Chicago Bulls, que era a cidade que ele morava. E, obviamente, ele não mandou para o Jordan, porque falou, você mandava o Michael Jordan. Aí ele mandou para o Chicago Bulls. Fica me xingando. Mandou para o Chicago Bulls, mandou para todos os caras e falou que ninguém respondeu. Aí ele recebeu uma resposta só, que foi do representante do Michael Jordan, interessado no que ele estava oferecendo. E aí esse cara passou a vida inteira do Jordan com ele. E era assim, e eu falo que ele é o Michael Jordan na preparação, porque ele vem de uma época que não tinha todos os aparatos tecnológicos e as facilidades que a gente tem hoje. Sabe o que esse maluco fazia? Splitter, sabe o que ele fazia? Quando acabava o jogo, ele pegava o VT e contava quantos passos o Jordan deu para a direita, quantos passos o Jordan deu para a esquerda, para saber qual era o lado dominante, qual lado ele tinha trabalhado mais, qual lado ele estava precisando trabalhar, qual lado ele estava sentindo mais fadiga. Irmão, ele contava os passos do cara na quadra o jogo inteiro, todos os jogos. E aí ele que preparou, ele que fez a mudança que o Thiago falou para o jogo, para o corpo de beisebol, com o torso mais forte, perna mais grossa. Aí depois aparece ele falando no documentário, se quer voltar a jogar basquete, cara, o corpo não está preparado para isso, a gente vai ter que trabalhar. É esse cara, vale a pena ver essa entrevista. Ele chora, né? Ele chora em um momento ali no documentário, ele tem uma hora que ele se emociona. Interessante que hoje o que o Mion falou sobre que ele pegava o VT e contava os passos, hoje isso existe, mas é tudo por inteligência artificial já. Eu tô ligado. Por isso não tinha essa tecnologia, o cara fazia manualmente, cara. Esse cara, ele com certeza teve um papel muito importante na vida do Jordan. A gente falou das pequenas rivalidades que ele vai construindo com o irmão dele, né, Alana? Ele já construía... Foi a primeira, exatamente. Tem uma história legal nessas VHS que ele fala que o irmão dele era mais alto e ele demorou para crescer, o Jordan. Ele demorou para dar espichada. E que ele se pendurava na árvore e ficava mandando o irmão dele puxar as pernas dele, cara. Mas, tipo assim, ficava meia hora assim, com o irmão puxando as pernas dele pendurado na árvore. E assim, eu acho que foi uma ruptura também para ele, né? Porque primeiro que ele viveu, ele experienciou tudo aquilo que é você perder o seu pai. E aí, quando ele perdeu o pai, ele também, de certa forma, colocou num armário, assim, todos os sentimentos dele em relação ao basquete, porque ele largou o basquete, foi pro beisebol. E aí, quando ele volta a jogar basquete, já deve ter sido difícil de jogar. E teve essa disruptura, né? Porque ele estava ganhando pela primeira vez um título, que é uma coisa que ele já tinha feito, só que é um momento geralmente alegre. E aí tem essa dualidade dele estar feliz, claro, porque ele conseguiu ganhar mais um título, mas ao mesmo tempo vir todas aquelas lembranças, né? Porque os últimos 3, quem é que estava do seu lado? Seu pai. E acho que deve ter sido um momento realmente muito marcante. Tanto é que, e quando ele voltou, né? Ele voltou com a 45, que era do irmão dele, depois falou, não, vou voltar para a minha 23 mesmo. Deve ter sido um período muito difícil para ele.
Mostra as camisas aí, Mion. Tá com a 45 aí atrás. Mostra a 45 aí, papi. Dá pra ver aí, não? Dá. Eu botei a 45 aqui, porque eu cheguei pra gravar, o Thiagão ostentou ali uma camisa ali, ó, nos Não tem nada. Eu Furei o prego ali, botei a camisa. Eu falei, se é pra ostentar a coleção, eu já meti a 45 ali, botei a 23 dourada aqui, edição limitada. Esse bonequinho. Se é pra brincar, nós vamos brincar direito, né? Aqui eu sou o Jordan das camisas, mano. Não vem arrancar meu trono. Mostra o bonequinho, Alana. Aqui, ó, o bonequinho do Jordan. Maravilhoso. Tá aparecendo? Tá aqui, ó. Esse Cara, é 23. Esse é demais, esse é demais. E aqui, olha o que tem aqui, um Larry O'Brien, um troféuzinho. Que isso. Ó, eu vou falar uma coisa, hein? Você vai fazer Demais. memorabilia aí não mexe comigo, hein? Ó aqui, Alana, ó a versão dourada, Olha isso! ó. Gold Edition aqui, ó. Sensacional, cara. Aí, que animal. Quer trocar, Mion? Passa pela tela, assim, ó, e faz a troca pela tela. Mas deixa eu falar uma coisa. Fala. Eu não sei se a gente está terminando, mas eu acho que é uma coisa legal para a gente falar que a Alana falou da mudança do número, né? Do 45 para o 23 e tal. E tem uma coisa que me chamou a atenção pra caramba, que é o seguinte. Ele mudou a camisa por causa do comentário do Nick Anderson, cara. Óbvio que devia ter outras coisas, mas o estopim foi o cara falar 45 não é 23. E aí uma coisa que se repete no documentário constantemente é alguém do time oposto falando. E aí o cara foi lá e falou isso. Aí faz assim, ó. Tipo, pra quê, né? Quieto, claro. Isso se repete em quase todas as séries. Isso mostra uma coisa que, cara, os outros jogadores teoricamente queriam ter um momento, que nem o B.J. Armstrong fala, ele fala, todo mundo podia ter um momento. Eu tive um momento ali. Só que eles capitalizavam muito no momento. E, cara, ter um momento não é ser um cara que average 30, 40 pontos por jogo. E aí, eles vão lá e cutucam o Jordan. Eu acho isso tão ingênuo, engraçado, assim, porque era nítido que o cara ia voltar no pescoço, né? Mas mesmo assim os caras iam lá e davam uma cutucada, né? Para ter o seu momento ali. E para finalizar, Spotify, a lista Last Dance. Já ouviram? Não, já. Isso. Não Todas as músicas do documentário estão lá, cara. É sensacional essa playlist. Muito bom, eu vou ver. Eu vou ver. Sabe, antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta para o Thiago que ele vai poder responder com categoria essa. A gente vê muitas histórias, né, de grandes, cara. E até já jogadores que têm seu próprio documentário. O Iverson tem um documentário muito profundo, assim, né, que mostra todas as dificuldades dele como adolescente, tudo que ele passou e da onde que veio toda aquela postura dele e tal. Um cara com grandes jogadas. Eu sou meio suspeito para falar, porque o Iverson, para mim, ele é um dos caras que mais me empolgou para assistir basquete e principalmente por estilo, né? Ele foi o primeiro cara a chegar com as tatuagens, os dreadlocks, as tranças, né? Jogar com a camisa para fora do short. E eu sempre me identifiquei muito com esse estilo. Então, por exemplo, ele é um cara com grandes histórias, um cara que tem falas também que são lembradas até hoje, mas as histórias dele parece que não propagam tanto quanto, assim como de vários outros jogadores, porque no final de todo esse trajeto não teve a conquista. É como se o herói, se um filme de herói que o cara vai salvar a filha que foi sequestrada, mata todos os caras, mata todo mundo, vai e entra nos buracos, sai para cá, vai para lá, quando ele vai salvar a filha, morre. Não consegue. A filha já morreu, sei lá, não conseguiu. Então, quando a gente ouve o Jordan, cara, por que a gente conta com tanta veemência e com tanta vontade? Porque o cara passou por tudo isso e, pum, ganhou o título. O Iverson passou por tudo isso. Tem vários que... Mas o Jordan vai lá e a gente conta, você viu o choro dele? Porque é o choro da vitória, o cara que passou a trajetória do herói que culmina com o grande prêmio, que é o anel no dedo, é o champanhe que o Thiago falou, e é o título. Aí a minha pergunta é, Thiago, você vê sentido nisso que eu estou falando? Você é um cara que tem um título, cara. Ele não dá mais sentido para tudo que um atleta faz? O que você falou, eu assino embaixo. Totalmente é isso, né? E muitas vezes, porra, eu sou muito... Tenho orgulho de ter um anel hoje, mas assim,
eu estaria muito chateado se eu tivesse chegado à final, perdido e no outro ano não tivesse ganhado. Ia ser muito difícil. Falei já muitas vezes isso, né, que talvez estaria me tratando até hoje como psicólogo só para passar por essa derrota, né? E como que um anel limpou, né, todo aquele sentimento de perder uma final, pô, vocês não imaginam o que é o sexto jogo, já estavam trazendo o troféu na quadra, é nosso, tá ali. O sexto jogo, não o sétimo, o sexto, a gente ganha, é nosso, o troféu tá ali. Então, perder daquela forma, pô, foi horrível, né? Então, claro, não é todo mundo que vira campeão, não é todo mundo que vira uma estrela mundial. Existem campeões, existem estrelas mundiais, existem estrelas mundiais e campeões, e existe um alfa do alfa, que é o Jordan. Então, existem várias categorias aí, e eu acho que é difícil a gente comparar, né, o Jordan com qualquer outro jogador nesse aspecto, né? Por causa dos títulos, por causa do que ele mudou na NBA, como que a liga cresceu, como que o mundo enxerga o basquete depois da era Jordan. Me lembrou muito o Messi, né? Que todo mundo cobra a tal da Copa do Mundo, né? Como se fosse realmente a grande necessidade para ele provar tudo isso. Valeu por mais um episódio aqui. Quantos mais episódios a gente tem de série, Alana? Você sabe? Mais 2, né? Mais dois. Mais dois. Mais 2. Então, mais uma. Nossa, que tristeza, cara. Que tristeza. Vai acabar. Era a única coisa em muito tempo que eu me dava o luxo de, tipo, 9 da manhã, eu parava tudo e ia assistir TV. Eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz isso, não sei quando eu tava com febre e não ia na escola. 9 da manhã eu liguei a TV, assistindo. E de repente, segunda virou o melhor dia da semana, né? Total. E a coisa de esperar uma semana acabou sendo legal. Achei que ia ser meio mala, mas foi legal. Mas enfim, vamos ver se a gente consegue fazer de repente um finaleiro aí, uma chave de ouro aí, de repente. Tá bom? Que é muito assunto. Vamos, porque com certeza vai vir umas coisas nos 2 últimos que a gente vai ficar, nossa. Exato. Então, fechou. Então, temos esse trato. Thiago, mais uma vez, super obrigado, cara. A gente fica muito feliz com você participando aqui, mano. Obrigado a vocês. Espero que tenham gostado aí. Obrigado, Alana. Obrigado, hein? Valeu pelo convite. Muito legal participar com vocês. É isso aí. Na ESPN League, certo? Como é que é? Todo dia vocês estão lá? Não, a gente está lá de segunda e sexta, e também tem quarta o League Digital, mas enfim, tem uma vasta programação da ESPN, a gente está retransmitindo os jogos, né? Então, toda quarta-feira, todo sábado tem um jogo especial icônico para assistir. Esses dias passou o título aí do Spurs, viu, Thiago Splitter? Gênio. Papito, muito obrigado, mano. Irmão, valeu, tamo junto. Para mim é um maior prazer isso aqui, cara, ficar falando de gostoso, NBA, mesmo. Principalmente anos 90, com o Thiago, que é um cara que, pô, admiro tanto. A Alana também me conhece pra caramba, demais. Aqui você conta comigo sempre, irmão. Sabe tudo. Muito bem, rapaziada. Muito obrigado a todos que ficaram aqui até agora. Até uma próxima. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu.